Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos ver uma redação, analisar todos os critérios que temos como necessários para uma aprovação no Enem, ou chegar à nota 1000, né? Tão sonhada nota 1000 no Enem. E esse aqui é um modelo de redação que a gente encontra facilmente na internet, como a do vídeo passado, e ela está rodando como uma redação nota 1000 no Enem, ok? Porém, ela tem algumas quebras, né, uma desconstrução ali nos requisitos para a nota 1000 dentro de cada competência. A gente tem 200 pontos e tem alguns elementos que faltam nessa redação, ok? Então, logo, não tem como ela ser a nota 1000, mas ela é uma redação muito bem estruturada. Então, vamos lá. O tema é sobre a democratização do cinema no Brasil, tá? A dificuldade dessa democratização foi o tema do ano passado, 2019, da prova do Enem, a prova de redação do Enem. Então, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele momento, ou naquele contexto, melhor, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, vamos lá. Introdução, ela tem que ter uma tese com 2 argumentos, pelo menos. Então, o filme Cine Hollywood, que ela cita aqui, ele nem serve como citação porque ele não é datado, ele não tem nenhuma explicação a mais que faça ele valer como uma citação, certo? Ele está apenas contribuindo para o argumento. Então, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, interior do Ceará, é uma afirmativa. É isso que o filme faz, tá? Então, isso não é uma tese. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Também é uma afirmação. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ainda assim, fazendo uma analogia, por isso de maneira análoga, eu continuo fazendo afirmativas. Agora começa a ser uma tese. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Depende. Eu posso achar, por exemplo, que o governo não tem culpa, uma vez que a gente nas grandes cidades não tem cinema público, certo? Então não é função do governo levar cinema para as cidades mais pobres. Eu posso achar também que não é só culpa do governo, é culpa das famílias que insuflam menos, né? Não trabalham tão bem essa questão do acesso ao cinema dentro das suas casas como cultura. Então, o que é tese? A tese é um ponto de vista que pode ser refutável, certo? Eu posso não concordar com uma tese. Agora, com a afirmativa, por exemplo, de que o filme Cine Hollywood passou na cidade do Crato, eu não posso questionar. Foi lá mesmo, correto? Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro plano, se eu começo com em primeiro plano, automaticamente eu tenho que ter segundo plano. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo
que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. É instituído para ser um órgão, aí está errado, no caso ela perde ponto aí na competência 1, para ser um órgão, que promova a aproximação de brasileiros e bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencializar, fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares, as salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população, mas sobre esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Ou seja, ele falou que lá na tese dele, o primeiro argumento tinha a ver com o Estado, né, as políticas públicas que acabam não beneficiando as pessoas. Então, está ok. Só que aqui, dentro desse parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, deveria haver uma citação para que ele comece a ganhar ponto na competência 4, que equivale somente às citações. E ele não colocou citação nenhuma, tá? Lembra que a gente começou com em primeiro plano, logo teria que ser em segundo plano, é imperativo, só que não foi assim. Então, houve uma quebra, um paralelismo aí. Então, óbvio que ele perde ponto na competência 4, que equivale aos conectivos. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor como produtoras, distribuidoras de filme e cinema, também colaboram para a dificuldade em democratização ao acesso ao cinema no Brasil. Lembrando que o segundo argumento era a falta de empenho das empresas, certo? Em relação à democratização do cinema. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte dos empresários desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de sala de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esse espaço. Ok, tem tudo a ver com o segundo argumento, porém, não há citação. Ele perde ponto ainda na competência 4. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, estou começando com os agentes, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possam desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certos, isso é detalhamento já, terceira parte, certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a produzirem a custo de seus ingressos. Dessa maneira, a instituição vivenciada em Cine Hollywood, a situação, poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Ok, ótimo. A gente tem agente, né, o governo federal, o Ministério da Cultura. A gente tem a ação, né, ele deve implantar
alguns planos que facilitem a vida das pessoas mais pobres, e ele não tem efeito social. Logo, de 200 pontos, ele ficaria com 160 aqui. Então, para fechar essa redação, nós fecharíamos em 200 pontos na competência 1, 160 na competência 2, que tem a ver com a citação, 120 no planejamento, 160 nos conectivos e 200 na estadia, de modo geral, de todos os elementos que compõem essa redação, ok? Então, ele tem um planejamento estruturado. Nós temos aí, em média, 800, 880 para essa redação, 1.000 não, tá? Porque ela não tem citações. Então, eu espero que tenha ficado claro quais são os itens necessários para uma produção de texto. Nós estamos na fase da produção de texto 8, né? E para vocês construírem o texto, vocês vão ter que se ater a essas informações em que há conectivo na frente de cada parágrafo, no meio de cada parágrafo, introdução com tese, 2 argumentos, argumentos esses que serão discutidos consecutivamente, um atrás do outro, na ordem certa, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, e na conclusão eu tenho agente, ação, detalhamento e efeito social, ok? Na próxima aula continuaremos com o tema dissertação argumentativa. Então, até lá!